Então, pessoal, o meu paper, o nosso paper, foi feito eu em conjunto com o Paulo, e a gente escolheu como tema desse paper os esteroides anabolizantes para esporte de alto rendimento. Quando se fala em esteroides, já geram, né, ainda é muito um tabu, tem muita curiosidade sobre ele, muito o que se falar, muito o que se descobrir, né? E conhecimento dele, né? O que são, para que são. A gente escolheu esse tema também justamente para a gente mesmo também estudar mais e mais a fundo sobre esse mundo, né? Que tá aí cada vez ganhando mais forças aí no mundo dos esportes. E, e a gente vai fazer uma introdução agora sobre nosso trabalho, sobre esse tema, né? Na verdade, os anabolizantes, eles eram de uso clínico, né? Eles eram medicamentosos, os médicos receitavam para outros fins, né? E sabendo, então, vendo que não tinha, né, além dos fins dos médicos, eles ganhavam também mais força, ganhavam um rendimento melhor, aonde que surgiu para outros fins, sem ser fins clínicos. E dependendo da fase de vida que se encontra o usuário, os efeitos colaterais podem ser ainda mais severos. E quando utilizado na puberdade, ele pode causar um déficit final de crescimento, por consequência do amadurecimento ósseo precoce. Justificativa do nosso trabalho. O nosso trabalho, ele quer trazer ao leitor conhecer um pouco da história, né, dos anabolizantes, quais seus efeitos. Também vamos abordar como funcionam os exames antidoping em atletas de competições, né, oficiais, e os medicamentos que são proibidos. Mostrando também ao leitor os efeitos colaterais quando usados em excesso, também o efeito em termos de performance. Diferente do que muitos pensam, os esteroides anabolizantes começaram a ser usados depois dos anos 30, principalmente durante as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Berlim. Naquela época, uma substância chamada benzedrina começou a ser fabricada. A substância se chamava benzedrina, popularmente conhecida como pervitina. A substância tinha como objetivo o descongestionante nasal e resistência ao sono. Tal substância chamou a atenção da alta cúpula nazista, então começaram a elaborar estudos e testes de tais substâncias em combate durante a Segunda Guerra Mundial, e tal substância mostrou os efeitos que os soldados poderiam ficar acordados por longos períodos, bem como a euforia que tal substância causava em soldados. Ou seja, eles permaneciam em combate por mais tempo e mais motivados. Então, tal substância começou a ser distribuída nas linhas de frente na Segunda Guerra Mundial pelo lado alemão e tornou popularmente bem conhecida na Alemanha durante o período de guerra. No ano de 1975, há os primeiros relatos de que a testosterona foi sintetizada em laboratório, e naquela época os estudos começaram a comprovar que a testosterona poderia ser utilizada no meio esportivo para o aumento de desempenho. Depois da Segunda Guerra Mundial é que há o primeiro relato de uso concreto da testosterona em esportes. Tal uso foi registrado no Campeonato Mundial
de levantamento de peso em 1954, quando foram utilizados por atletas russos. Ao decorrer dos anos, várias substâncias foram criadas, e em 1956 teve uma substância que foi criada e ficou muito famosa, principalmente no meio de fisiculturistas, atletas de levantamento de peso. Tal substância foi popularmente chamada de Dianabol. Tal substância começou a ser usada em diversas modalidades pelos efeitos da força, principalmente do aumento da força que ela proporcionava. Diversas modalidades existe o relato de uso de esteroides anabolizantes, mas principalmente no fisiculturismo é onde é mais utilizada. Durante a competição de Mister América em 1972, John Grimack afirma que 99% dos atletas estreantes fizeram uso de esteroides. Basicamente, o uso de tais substâncias se limita pela periodização, ou seja, inicia com um ciclo, faz a periodização desse ciclo por um determinado tempo. Após isso, se faz a manutenção do ciclo, onde mantém os ganhos, popularmente chamada pirâmide, né? De acordo com os estudos, os esteroides auxiliam no ganho de massa muscular por conta do aumento da síntese proteica, fazendo com que o corpo absorva os nutrientes de forma mais eficiente, automaticamente fazendo com que a recuperação muscular seja mais rápida. Vamos trazer agora os efeitos colaterais pelo uso de esteroides anabolizantes para atletas de alta performance. Os usos de esteroides anabolizantes, seja ele indiscriminado ou com acompanhamento médico, gera efeitos colaterais no organismo. Cada organismo responde de uma maneira. Diversos relatos de usuários que sofreram de estresse, mudanças extremas de humor, ansiedade, bem como alteração da pressão arterial, entre outros. Os mais comuns são esses. Como eu disse, o efeito em mulheres é mais visível. Efeito que se chama efeito virilizantes, que são pele oleosa, aparecimento de acne, crescimento dos pelos em excesso, modificação da voz. São os colaterais mais comuns em mulheres, né, que fazem uso da substância. E a longo prazo, esses efeitos colaterais são irreversíveis. Então, diversos problemas mentais e físicos ocorrem quando essas tais substâncias são usadas a longo prazo. Cada substância provoca diferentes colaterais ou intensidade, diferente de uma para outra. O teste antidoping. O teste antidoping tem como finalidade de detectar substância no organismo de atletas. Tais substâncias, obviamente, fazem com que o atleta obtenha vantagens em competições. Entre os fatores que contribuem para a dopagem estão frequência de duração de intensidade dos treinos e das competições, ou seja, durante os treinamentos principalmente, o indivíduo que utiliza tais substâncias, ele tem a recuperação melhor, ele consegue ter maior intensidade no treino, fazendo com que nas competições, obviamente, ele tenha uma performance maior. Então, normalmente os exames antidoping acontecem no período entre competições, que é onde os atletas estão em maior intensidade de treinamento e é onde acontece normalmente o maior uso.
Então, em tais exames podem acontecer em qualquer período do dia, em qualquer horário. A agência responsável pelo exame antidoping pode aparecer no lugar de treinamento ou na casa, em qualquer lugar, e o atleta não tem como recusar o exame antidoping, ele é obrigado a fazer. O exame antidoping pode ser realizado por exame de sangue, por exame de urina, ou os dois. A agência responsável pelo exame antidoping tem uma lista de substâncias que podem ou não ser usadas. Algumas substâncias, por mais que sejam para tratar doenças, lesões, tem como proibidas pela agência. Até mesmo porque muitos atletas, eles utilizam substâncias e para cobrir essas substâncias que aumentam a performance deles, eles utilizam medicamentos para tentar camuflar as substâncias ilegais. Eles utilizam medicamentos que seriam basicamente para curar uma gripe, uma doença leve. Então essas substâncias acabam tendo como função cobrir o doping. É por isso que a agência responsável fez uma lista de substâncias proibidas. Então, qualquer dessas substâncias que ser flagrada no exame antidoping, o atleta é punido, pode receber uma multa, ficar afastado das competições. De acordo com os resultados das competições, é comum os atletas ter que devolverem as premiações que eles ganharam. Então, para a gente encerrar nossa conclusão final, ficou claro que o uso, né, de esteroides anabolizantes são substâncias usadas em tratamento médico, ministrado em doses baixas, de acordo com a patologia do paciente. No meio esportivo, a superdosagem dele, que se faz, né, buscando aumento da força, resistência, entre vários outros benefícios, vantagens sobre o outro competidor. O uso de esteroides anabolizantes causa efeitos colaterais quando usado abusivamente, sendo alguns colaterais irreversíveis. Estudos relatam que danos causados na saúde mental são os principais colaterais. Usuários apresentam casos de depressão, síndrome do pânico e, em alguns casos, até mesmo suicídio. Hoje em dia, no meio esportivo, existem exames mais eficientes para detectar, né, o uso de anabolizantes. Exames esses feitos com sangue, urina. Em caso de flagrante de esteroides, os atletas são punidos, são multados, afastados, enfim, perde a premiação. Atualmente, atletas também camuflam muito a substância, usando outras substâncias que supostamente seriam para uma reabilitação de alguma doença ou alguma lesão, né? Tem que deixar bem claro nesse trabalho que tudo em excesso é muito prejudicial à saúde. Então, a gente vem por meio desse deixar essa mensagem, né? Se quer fazer um uso, se quer ver, se quer fazer algo, experimentar algo, procura um médico, faça um exame, procura alguém que entenda muito do seu assunto, que entenda o seu organismo, para ver, né, o que ele pode estar te indicando, a dosagem certa, a substância certa, né? Ninguém está aqui falando que é proibido, a gente está mostrando que tem um lado ruim. E o lado ruim, houve uma época lá na guerra
que exploraram muito a capacidade física dos soldados no combate, usando os anabolizantes. E para esporte também de alto rendimento, ele começou a ser usado, né? E para pessoas leigas, o esporte é sinônimo de superação, de saúde. Mas conhecendo mais a fundo, percebemos que a capacidade física e emocional do atleta está além, né, dos convencionais, onde entram os anabolizantes. Após a Segunda Guerra Mundial, ele ganhou mais força, né, veio verdadeiramente os esteroides, fazendo assim maior potência mundial se destacarem nos esportes. Porém, anos mais tarde, diversos escândalos relacionados a esse uso, né, em atletas vieram à tona, aonde o mundo passou a conhecer, né, o que eram os esteroides, né, qual era a sua função, e ali aonde veio muito, né, com muita força à tona o uso dele.